Bem-vindos à continuidade do episódio de 19 Gotas sobre o corredor de biodiversidade do Rio Araguaia. Esse episódio conta com a participação de José Francisco Júnior, que é o presidente da TWRA, a coordenadora do programa Araguaia Vivo da TWRA também, Mariana Teles, Leandro Silveira, que é o presidente do Instituto Onça Pintada, e Guilherme Tavares, que é procurador da República. A gente conversou sobre o uso e ocupação do solo dentro desse corredor da biodiversidade e tivemos como principais destaques a segurança jurídica para agricultores e fazendeiros, o impacto para o desenvolvimento econômico local, a importância da conexão entre os biomas do Cerrado e da Amazônia, considerando também que esses corredores têm potencial de ligar até a Mata Atlântica e Pantanal. Terminamos com as falas da Mariana, que abordou a relevância da conservação da fauna e flora para a sustentabilidade da região. Então, a gente dá sequência agora na nossa conversa. Acompanha aí comigo. Essas perspectivas de precisar de lutar contra esse momento que a gente tem, em que a fatura está chegando, também não precisa de demandar que o cara entre em total desespero. Tem como ele gerar valor à medida que ele está tentando fazer o melhor para que aquele ambiente seja preservado. Você pode comentar um pouco sobre isso, Leandro? Posso, mas é importante que as pessoas que estão assistindo entendam a escala do corredor que está sendo reconhecido aqui, né? Nós estamos falando de uma área que nasce, de um rio que nasce aqui no interior de Goiás, na região de Mineiros e Altaquari, e percorre quase 3.000 quilômetros até chegar ao mar. E ao longo desse percurso, no caso do Instituto Onça Pintada, nós estabelecemos um critério de 20 quilômetros por cada lado da margem, né, do rio, que daria 40 quilômetros de largura e até o final dariam 13 milhões de hectares. Por que nós estabelecemos, não estamos trabalhando com a bacia como área de estudo, de planejamento, de monitoramento, e sim essa limitação? Porque essa foi um critério que a gente estabeleceu com base de uma onça pintada viver nas margens. Então, ela precisaria de uma área de aproximadamente 20 quilômetros de largura de território, né? Por isso que a gente estabeleceu esses 20 quilômetros. E por que estabeleceu uma área? Porque é mais fácil a gente depois medir ações de sucesso. É primeiro importante para a gente entender essa área que a gente está propondo observar e também poder monitorar nossas ações ao longo do tempo. Então, é importante primeiro entender a escala disso. Nós estamos falando de 13 milhões de hectares em quase 3.000 quilômetros, que envolvem aí 119 municípios em 5 estados, né? Então, é uma área que engloba aí quase 4 milhões de pessoas ao longo desses municípios. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma heterogeneidade muito grande de uso e de impactos, né, em esse tipo de uso, que a gente tem que observar com cuidado, porque as ações vão ser diferentes. Vou dar um exemplo. Nós temos mais de 440 assentamentos rurais. Nós temos mais de 30 mil propriedades rurais, né? Então, depois que a gente fez esse diagnóstico, começou a observar, a gente começou a entender como que a gente vai trabalhar com esses grupos diferentes que estão lá, né? Nós temos terras indígenas, tem várias terras indígenas, né? Agora, o que eu acho interessante, que eu gostaria de pontuar, é que a proposta do corredor nunca foi de criar uma unidade de conservação no sentido tradicional nosso, onde eu vou criar restrição de uso, criar novas áreas. Não, nunca foi e não é. É de reconhecimento que essa área é extremamente estratégica, como um corredor de biodiversidade de grande escala, com certeza o maior do mundo, com enormes vantagens em relação a outros corredores de grande escala, ele já está praticamente viabilizado da forma que está. Nós temos 56 áreas protegidas em todas as suas categorias, de Parque Nacional, Terra Indígena, RPPN, quer dizer, eu já tenho áreas, assim, o corredor não depende da gente mobilizar nenhuma nova área para que ele funcione como corredor. Basta manter essas áreas protegidas que já estão lá e garantir que o Código Florestal seja cumprido e a lei de fauna seja cumprida. Então, eu diria que nós estamos numa oportunidade ímpar do Brasil ser um exemplo para o mundo de produção sustentável, porque essa área do corredor tem grandes partes em produção, né? Para ser mais preciso, aproximadamente 30% do corredor estaria destinado à produção.
agropecuária, né? Hoje, um pouquinho mais, né, por volta de 38% do corredor está sendo utilizado, porque nós temos aí uma faixa, 8% mais ou menos, e que está sendo utilizado de forma irregular. Mas, no geral, se o corredor sendo cumprido conforme a legislação sendo cumprida, ele é um corredor que está no melhor dos mundos em termos de áreas já protegidas, né, já garantidas, né? Então, a gente tem que lembrar isso, que ele é um corredor que ele vem, para quem está vivendo nele, ele é para ser uma oportunidade ímpar, uma grande vantagem, ser um privilégio estar ali numa área que ganharia um reconhecimento, do mesmo jeito que a gente reconhece áreas como reserva da biosfera, que não vai ter um impacto direto ali, mas é muito mais como um reconhecimento não só nacional, como mundial. Afinal, nós estamos falando do maior corredor de biodiversidade do mundo, ligando os dois maiores biomas da América do Sul. Então, eu consigo enxergar somente oportunidades e vantagens a serem exploradas para quem está no corredor. Reconhecimento, nós vamos trabalhar em conjuntos todos para canalizar benefícios, pegar todos os instrumentos legais que existem de incentivo para a produção sustentável e tentar priorizar junto com nossos governantes para que seja utilizado ao longo do corredor, né? Então, a gente precisa comunicar bem, como a Mariana falou, com esses habitantes do corredor, de que ele está numa oportunidade, um privilégio ímpar no Brasil, e de estar nessa região, porque a gente só vislumbra buscar benefícios. E esses benefícios vai ser, um lado, para quem está ali morando no corredor, mas, em termos ambientais, é um benefício para toda a sociedade brasileira. Então, é como já foi dito aqui, é um ganha-ganha, é só benefícios. Não tem desvantagem, não tem nenhum ponto negativo de não ser executado, reconhecido, monitorado e garantido. Eu vou aproveitar essa sua fala e até levar para o Guilherme essa questão que estava falando daqueles 8% que estão irregulares, né? Quais são os desafios que o poder público tem para poder manter o cumprimento da lei nesses pontos, Guilherme? E, ao mesmo tempo, qual é o desafio que o Ministério Público tem para poder levar para as pessoas que querem fazer o certo os benefícios aos quais ela tem direito? A ideia de corredor é importantíssima, Rodrigo. O Leandro bem pontuou. Eu acho que ela passa pela ideia de segurança jurídica, né? E não tem como ter segurança jurídica fundada em premissas falsas. Ninguém está dizendo que nós vamos expropriar áreas para constituir uma unidade de conservação, de proteção integral, nós vamos expropriar integralmente aquela propriedade para o Estado. Não se trata disso. Se trata de reconhecer uma área que já existe no plano ecológico e também no plano normativo. Nós queremos induzir comportamento para cumprir a legislação. Então, a ideia de corredor é nesse sentido. É um gatilho para que a gente possa inserir no poder de agenda dos órgãos públicos, da academia, da sociedade, da própria coletividade difusa, mesmo dessa ideia difusa, que essa área é importante para nós, enquanto Brasil, enquanto povo do Mato Grosso, povo de Goiás, povo do Pará, povo do Tocantins. Então, eu acho que é importante reconhecer essa ideia e a segurança jurídica parte disso, e não de premissas falsas, né? Da ideia de fiscalização, né? de regularização dessa área que está irregular, nós temos inúmeros desafios, e um deles é o desafio de coordenar as equipes de fiscalização. Nós estamos falando de 4 estados, né, basicamente no Araguaia, cada um com a Secretaria de Meio Ambiente, com poder de fiscalização, com agenda própria. Então, a gente precisa primeiro coordenar essas atividades. Quando a gente tem uma atividade de fiscalização coordenada, a gente tem uma ação civil coordenada e uma ação penal também coordenada. E como coordenar isso? É imprescindível a análise dos dados produzidos pela academia. Eu acho que a academia traz arcabouço certo para a gente falar, ó, essa área é prioritária. Então, vamos atuar nessa área primeiro, vamos fiscalizar essa área, vamos recompor essa área, e a partir dali a gente vai avançando no enorme desafio que é produzir regularidade ambiental ao longo de mais de 3.000 quilômetros dentro dessa área. Então, esse é um desafio fundamental. E que o MPF vem tratando disso no plano interno, né? Nós queremos exatamente isso, induzir política pública, coordenar com os órgãos de fiscalização, a partir de dados que nos são trazidos pela academia,
né, para que a gente possa atuar de forma mais efetiva na perspectiva punitiva. E na perspectiva premial, né, de indução de comportamentos por prêmios, né, nós também buscamos, a partir da educação ambiental, do fomento na participação social, com eventos, com palestras, para que a gente possa incutir na mente daquele que habita o corredor que a preservação ela é fundamental para agregar valor na sua atividade econômica. Isso é o ponto fundamental. Se nós não compreendermos esse ponto de partida, acho que a aplicação da lei ela se mostra bastante dificultosa. Então, é nesse sentido. Até corroborando com o que você estava falando, enquanto você estava comentando isso, eu estava buscando uma informação aqui. Eu sei que em termos de extensão, em termos de comprimento, 3.000 quilômetros, a gente está falando ali mais ou menos a extensão da Itália, né? Da ponta da bota ali até ali em cima. Mas aí eu me toquei de ver a área. A área do rio, da bacia do Rio Araguaia, é de 900 e poucos mil quilômetros quadrados. A área da Itália é de 300 e poucos mil quilômetros quadrados. Então, eu imagino que com as equipes que a gente tem, vamos supor que a gente tivesse, se a gente tivesse hoje uma equipe robusta com 1.000 agentes em campo, ainda seria pouco, né, para poder cobrir uma área tão grande. Então, só corroborando com essa visão das dificuldades que a gente tem. Só para complementar o que você disse, ainda que tivéssemos essa hipótese que você colocou, 1.000 agentes de fiscalização, o sistema de justiça não tem capacidade operacional para processar isso, né? Tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista civil, quanto do ponto de vista criminal. Então, isso não resolve o problema, né? O problema ele passa pela mudança de perspectiva, que é agregar valor a esse ativo verde, né? A ideia de comando e controle é importante, mas ela é uma ferramenta que deve ser utilizada em complemento a essa outra que é a premial. Então, é nesse sentido. Mas um ponto que eu queria que você comentasse, Júnior, é a respeito de como que a gente pode gerar valor com a fatura chegando. Como que a gente pode gerar valor pagando essa fatura tão alta? Isso é possível dentro dessa ideia do corredor ecológico do Araguaia? Essa é uma boa pergunta, né? Seria chegando o boleto na nossa casa e querendo não ter o dinheiro para pagar e pensando como é que vai pagar essa conta. E tentando buscar uma renda complementar para pagar essa conta. Não é disso que a gente está falando. Complementando até o que a Mariana colocou, a perspectiva do projeto Araguaia Vivo é encontrar também mecanismos que a gente possa atribuir valor aos serviços. Quanto custa? Quanto custa monetariamente? Se eu fizesse uma comparação, por exemplo, com a conta de luz ou com a conta de água, quanto custa eu manter a floresta em pé? Quanto custa eu manter aquela serrapilheira no solo? E quanto custa o desmatamento, que a gente pode chamar do desserviço, né? Então, fazer esse balanço, essa é uma pergunta, são perguntas ainda sem resposta, né? E aí a gente teria áreas-alvos e nessa área-alvo a gente extrapolaria para todo esse território que o Leandro mencionou, que é um país, né? Que, na verdade, se a gente fosse, eu já comentei até com colegas da ANA, da Agência Nacional de Águas, talvez se o Brasil tivesse dividido no que a gente chama de estados por bacias hidrográficas, talvez fosse a melhor forma de gerenciar o nosso território. Porque quando você tem a bacia hidrográfica, você tem todo um uso e ocupação do solo em que estão conectados. Os estados não, que aí acaba o que a gente chama de bacias transfronteiriças, tanto entre países, como, por exemplo, a bacia do Rio Paraná, a própria bacia do Rio Amazonas, são bacias transfronteiriças, mas a gente pode aplicar esses conceitos aos estados e que muitas vezes, depois o Guilherme pode até complementar, tem leis divergentes ou leis que elas geram conflitos entre os estados, né? E se a gente fosse pensar e trazer para o território do produtor rural, o produtor rural que está na parte de cima do rio, ele é um privilegiado em relação ao que está na parte de baixo do rio, porque o que está na parte de baixo ou fica com menos água ou recebe uma água talvez numa qualidade pior. Então, quando a gente imagina isso tudo, é exatamente esse balanço do que você pergunta, da conta econômica que nós temos que pagar. E é em cima disso que a proposição do corredor de biodiversidade ele poderia ajudar nesse processo de gerenciamento do território
sendo que aqui tem uma questão muito inteligente, Rodrigo, que é proposta pelo Instituto Onça Pintada, que começou com a ideia do corredor de biodiversidade junto com o Ministério Público e outros tantos atores, que é o seguinte, é você fazer a gestão levando em consideração os outros habitantes desse território que não têm voz, que são os habitantes primitivos desse território, junto com os povos originais, a população indígena, a população quilombola, os nossos caiçaras, aquelas populações tradicionais de pescadores, de pessoas que vivem da terra. Então, essas pessoas elas estão sendo consideradas, e essas outras espécies elas estão sendo consideradas quando você pensa numa gestão do território integrada, que foi chamado Corredor da Biodiversidade, que é pelo Rio Araguaia. Há de se dizer um ponto importante do Rio Araguaia. Talvez seja o único, tenho 99% de certeza, de um único grande rio do território brasileiro que ainda não tem alterado a vazão natural do nível do rio, ou seja, ele flutua em função das condições pluviométricas naturais do clima. Então, ele não tem grandes barragens, por exemplo. Então, seria um grande exemplo do Brasil, o Leandro ressaltou isso, eu quero sublinhar, um grande exemplo do Brasil, como ordenar um território de grande extensão, de uma forma cirúrgica, de uma forma em que vai trazer valor agregado a todas aquelas terras e até mesmo aos produtos produzidos naquelas terras, né? Sem colocar em risco os povos tradicionais e as espécies que ali estão. Então, é uma forma muito inteligente de ordenar o território e usando, e aí volto à palavra do Guilherme e do Leandro, usando o arcabouço legal existente, não está se criando insegurança jurídica, é sim pegando o que existe dentro do arcabouço legal, colocando em prática, mas num processo de construção. Isso é importante ser dito, Rodrigo. É um processo de construção, não está vindo de cima para baixo. O que está sendo tentado existe isso aqui. Vamos discutir, vamos conversar, vamos ordenar, vamos legalizar tudo isso. Então, esse pagamento dessa conta é um pagamento que, se a gente voltasse para a sociedade de novo, seria o seguinte, voltar ao banco, chegou o boleto, voltar ao banco e falar assim, eu quero pagar a conta, mas eu não tenho esse dinheiro agora. Vamos sentar aqui, vamos parcelar esse pagamento e encontrar uma solução viável economicamente para que eu possa pagar a minha dívida e me dar um tempo para isso? É exatamente isso. Qual é o único ponto diferente da vida humana para o que a gente está discutindo aqui? É que a ampulheta do tempo ela não é controlada pelo gerente, ela é controlada pela natureza. Então, quanto mais tempo a gente alongar essa dívida, menos chance eu tenho de pagá-la. E se eu não pagar, na verdade, não sou eu que pago com a minha vida, mas a vida das gerações futuras ficam comprometidas. Então, a gente coloca em risco não a nossa vida, mas a vida dos nossos descendentes. É essa conta que a gente está tentando construir em conjunto o mais rápido possível e que essa é uma conta que não tem opção de não ser paga, porque se a gente não pagar, ela vai ser executada. E a palavra execução, nesse caso, é cruel, porque significa a morte de fato. Leandro, eu vou passar a palavra para você, mas antes de entrar com a pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é o projeto do Instituto Onça Pintada. O Instituto Onça Pintada foi fundado em 2002, é uma ONG, é uma organização não governamental brasileira, com sede aqui no interior de Goiás, do lado do Parque Nacional das Emas, e a gente tem o desafio de conservar o nosso símbolo da biodiversidade brasileira, que é a onça pintada, né? É uma espécie reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente como símbolo da conservação da biodiversidade. Por que ela tem esse reconhecimento? Porque a gente sabe que é uma espécie que demanda grandes áreas para sobreviver, com boa qualidade ambiental. Então, se a gente conserva essa espécie, ela garante a presença dela, a gente também está garantindo toda a comunidade associada a ela. Agora, por que é um desafio conservar esse animal que é um símbolo?
porque ele gera conflito com a existência humana e as atividades humanas também. Por exemplo, é uma espécie que pode atacar o ser humano, né, e ter ataques fatais, e é uma espécie que pode atacar produções humanas, como o gado, né, o cavalo, o carneiro, assim como os pets nossos, como cães, né? Então, é uma espécie que, se a gente for no meio urbano brasileiro, e vale lembrar que 85% da população brasileira é urbana, e perguntar se eles querem conservar onça pintada, eu acho que é uma unanimidade de resposta que sim, queremos. Mas se você for no meio rural que convive com essa espécie, você vai ter uma grande porcentagem que vai dizer: não, não quero, porque eu tenho medo, eu represento uma ameaça para minha família, para o meu filho, para o meu negócio, né? Então, por isso que é um grande desafio. E isso é uma realidade para todos os grandes predadores de topo de cadeia no mundo inteiro. É como conservar uma espécie que é emblemática, que tem todo um carisma, né? Transmite a ideia de poder, de força, beleza, mas para quem convive com ela, representa uma ameaça, né? Tem um custo aí emocional de conviver próximo ao animal que pode te gerar um prejuízo à sua vida ou à sua produção. Mas a gente tem acumulado experiência nesses mais de 20 anos em todos os biomas brasileiros. Temos mais de 20 projetos executados em algumas execuções no Brasil todo, e aprendemos muito, muito, muito que para cada bioma, para cada histórico de uso do solo, do uso daquele território, eu tenho uma percepção diferente com a espécie. Isso é importante porque a gente sabe que não tem uma cartilha única para conservar esse animal. Eu tenho que olhar os casos baseado no histórico de uso daquela propriedade, daquele tipo de ambiente, né? Então, eu digo que nunca a gente pode se sentir confortável com as soluções para a conservação da onça pintada, porque para cada região é um grande desafio, é uma espécie que depende, para ter populações geneticamente viáveis, depende de grandes áreas, e se a gente sabe que o sistema de parques nacionais, de reservas brasileira, não vai garantir a espécie. Só para se ter um exemplo, apenas 4% da distribuição da onça pintada está dentro de unidade de conservação de uso restrito, ou seja, que eu não posso ter nenhum tipo de utilização. Ou seja, isso nos diz que, se eu quiser conservar nosso símbolo da biodiversidade brasileira, eu vou precisar, obrigatoriamente, conversar com o produtor rural, que é o dono do território que ela está vivendo. Então, como eu costumo dizer, conservação de espécies não quer dizer que você vai trabalhar necessariamente com espécie diretamente, você vai trabalhar com gente, com pessoas, porque são as detentoras desse ambiente que a espécie está inserida. E aí, quando a gente fala que vai ter que trabalhar com pessoas, começa toda a dificuldade, todos os desafios que é entender as realidades, os históricos, enfim, todo esse contexto que é a complexidade do ser humano mesmo. Então, o Instituto Onça Pintada tem essa missão, eu ia dizer quase impossível, mas a gente tem que ser otimista e dizer que é possível, de garantir que essa espécie exigente seja lá. E a gente também pode dizer o seguinte: se a espécie está lá, significa que estamos fazendo a nossa parte no meio ambiente, estamos garantindo que esse animal exigente, é uma espécie exigente, está conseguindo sobreviver. Então, mostra nossa responsabilidade, nosso compromisso de uma produção sustentável, um uso sustentável de áreas também, né? O que falta a gente fazer para que isso seja uma realidade, Léo? O que falta para a gente, brasileiro, enquanto sociedade, tornar isso algo viável? Em relação ao corredor, para ele ser viável, falta muito pouco no longo prazo. Eu diria assim, hoje ele já funciona, essa região já funciona como um corredor, já está lá. O que nós estamos discutindo é melhorar aonde não está tão bem e manter aonde está bem. Então, nós não estamos falando de grandes ações, nós estamos falando, na verdade, do cumprimento da legislação que já está aqui, já está aí, e de ajustes de conduta que não são tão, vamos dizer, benéficos para espécies ou para os hábitats. Então, assim, falta muito pouco. Nós estamos numa situação extremamente privilegiada quando se fala de planejamento, de estratégia de conservação dessa escala.
Então, para pensar que, se a gente pegar, em termos de unidade de conservação, 30% do corredor já está, vamos dizer, estabilizados em áreas legalmente destinadas à proteção dos hábitats. Já está lá. Aí, quando você pega mais as áreas de reserva legal, nós temos mais de 30% também aí. Então, assim, essas áreas já estão lá. Então, nós estamos numa situação muito vantajosa, que é simplesmente aprimorar essa gestão, essa comunicação, levar as pessoas a essa informação da importância de garantir esses serviços ambientais das suas propriedades, tudo que isso é importante para o bem comum para todos, mas principalmente para o dono da terra também. Então, assim, a gente tem esse privilégio de que dependemos somente de aprimorar a nossa forma de comunicar, de engajar essas pessoas, passar um senso de orgulho para elas, de que elas estão numa área privilegiada, para que elas sejam um grande guardião, como normalmente são, né? A gente que trabalha com onça pintada e depende do produtor rural, costuma dizer que o produtor rural nunca foi parte do problema, ele sempre foi parte da solução, até porque a legislação está lá para garantir que ele tenha essa responsabilidade como proprietário de garantir essa área para o bem comum. Então, assim, para que ele aprimore e faça realmente parte da solução, e ele aprimore suas condutas, ele depende da gente fazer uma boa comunicação, nós, da academia, poder público, articular isso para que ele entenda que ele deveria ter senso de orgulho por estar nessa região. Então, nesse sentido, de repente, eu posso até parecer muito otimista, mas quando eu olho os números que o corredor tem pró-conservação, tá? E eu estou falando aqui do ambiente físico, dos hábitats, são extremamente positivos. A questão da água nos preocupa muito, mas o que é interessante também que eu observo, a Mariana colocou lá sobre o barqueiro que observa que o rio está baixando, o que eu acho interessante é que nós estamos num momento em que as comunidades locais, o morador do corredor, ele está percebendo na prática. Então, de repente, também é um momento oportuno da gente vir com soluções, porque ele quer resolver esse problema. Ele não está com aquele sentido de vou estar na desvantagem se eu ficar protegendo. Ele está percebendo que ele vai ser afetado. Então, é uma oportunidade também de a gente entrar com soluções, com premiações para quem faz um bom exemplo de uso dos seus territórios. Então, eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que está muito em cima mais da gente do que cobrar de quem está lá no corredor hoje. É mais a gente articular bem essa gestão desse território gigantesco. Leandro, muito rapidamente, a gente está encaminhando para o nosso final, mas a Mariana ela deu um conceito aqui, a gente gosta de explicar os conceitos que são aplicados no 19 Gotas. Fala para a gente, assim, de forma bastante resumida, por que a onça pintada é uma espécie guarda-chuva? Porque é ela que demanda a maior área para sobreviver em relação às outras espécies. Então, o guarda-chuva, por quê? A área dela é tão grande que as demais espécies naquele ambiente estão debaixo da demanda dela. Por isso que a gente fala, se a gente conserva a onça pintada, a gente conserva toda a comunidade de fauna. Tá? Ela é o que mais exige maior área, maior qualidade ambiental. Obrigado, beleza. Guilherme, também nessas considerações finais que a gente está falando, do ponto de vista do poder público, que tipo de articulação que a sociedade pode fazer e como que ela pode usar o Ministério Público, o poder público, como aliado nisso? Da perspectiva do Ministério Público Federal, né, nós temos um privilégio, né? A gente, como órgão federal, a gente trabalha em todos os estados margeados pelo rio. Então, a gente acaba tendo uma obrigação, vamos dizer assim, de coordenação, que eu acho que é fundamental, né? Como o Leandro bem colocou, eu acho que o corredor existe. A gente precisa fazer pequenos ajustes. E esses ajustes, eles começam pela interação de uma agenda próxima entre os órgãos, a própria coletividade, os habitantes desse corredor, de forma a reconhecer isso, até com um sentimento mesmo de pertencimento a esse lugar.
E o MPF vem trabalhando nesse sentido, né, de promover a educação ambiental, sem deixar de lado a sua obrigação constitucional de promover questões de comando e controle, questões punitivas, né? Então, dentro do MPF, foi constituído um grupo de trabalho para poder afinar esse diagnóstico, para a gente tomar decisões de priorização de demandas dentro do corredor do Araguaia. E isso passa por alguns eixos, como as unidades de conservação, por exemplo, do corredor, elas existem, mas muitas delas não têm plano de manejo. Então, vamos começar por aqui, né? Elas têm uma grande extensão territorial, então vamos construir, vamos trabalhar no fomento à construção desses planos de manejo. Em relação às APPs, onde que são mais sensíveis e onde que nós precisamos colocar ali a conexão com as áreas de reserva legal, em cumprimento ao Código Florestal exatamente. Então, aqui nós temos um problema de análise do cadastro ambiental rural, que ainda está um pouco atrasado dentro das secretarias estaduais do meio ambiente. Então, vamos trabalhar nesse sentido de promover a análise e na escolha da área de reserva legal fazer essa conexão. Questão relacionada à compensação ambiental. Existem grandes obras que passam pelo corredor, rodovias, pontes, hidrovias que estão sendo pensadas dentro do corredor. Então, vamos trabalhar melhor essa compensação ambiental, né, de modo a fomentar o conhecimento científico, a financiar projetos permanentes que vai nortear a nossa decisão no futuro, quando a conta estiver mais iminente, ou melhor, vamos melhorar o tamanho dessa fatura. Então, a trabalhar nessa perspectiva da melhor compensação ambiental, eu acho que também está no nosso escopo de trabalho. Dentro da perspectiva do controle, muitas vezes o Ministério Público é visto nesse sentido, aprimorar um pouco mais a coordenação da fiscalização e promover uma solução consensual, né? Nós estamos trabalhando um leading case em São Félix do Araguaia, onde a gente está tentando promover regularização ambiental urbana dentro do corredor, que é o que é mais difícil. As cidades estão ali há muito tempo, elas já avançaram na área de preservação permanente, e a gente precisa promover uma solução muito difícil, né, de ser feita, né, de desestruturar todo um ambiente que já está ali consolidado ou não, né, está consolidado na mente das pessoas que acham que pode fazer, mas não pode. Então, nesse desafio de promover segurança jurídica dentro das áreas urbanas, de modo a viabilizar maior financiamento. E aqui, né, dentro desse leading case, a gente quer promover uma regularização urbana ambiental dentro dos municípios, com a constituição de unidades de conservação, mas feito de forma compositiva, forma consensual, né? Utilizando o sistema de justiça para promover esse desenvolvimento ambiental que eu mencionei lá no início da minha fala, né? E, da nossa perspectiva, usar de forma mais inteligente as ações penais, para identificando ali os casos de maior gravidade, maior impacto, e assim, esse sim admitindo uma força maior do Estado, né, que é o direito penal. Então, dentro do MPF, a gente busca, dentro desse grupo de trabalho, discutir essas ações, promover diagnóstico e melhorar, afinar um pouco mais essa questão do papel do Ministério Público Federal dentro da preservação ambiental no contexto da Constituição de 1988. E isso é bacana, porque mostra também uma atuação na prevenção, né, do Ministério Público, até de ilícito, que é uma coisa muito benéfica para a sociedade como um todo, porque às vezes o cara também comete alguma infração sem exatamente saber o que ele está fazendo. O caso, talvez, de muitas pessoas lá em São Félix do Araguaia, seria isso? Exatamente, tem muitos empreendimentos ali que fizeram em pleno desconhecimento, então a oportunidade de uma regularização impondo a ele, logicamente, algumas obrigações, mas obrigações que têm a ver com a própria preservação do corredor, com a ideia de agregar valor à sua atividade. Então, acho que é a ideia de ganha-ganha bem colocada por nós aqui durante essa conversa. Eu vou passar a palavra para Mariana, pegando já a linha que o Guilherme colocou também, né? O Guilherme ele nem falou o que a gente pode fazer, já falou o que o Ministério Público está fazendo. E o que o Araguaia Vivo já está fazendo para melhorar essa situação, Mariana? Fantástico. Eu acho que assim, esse evento aqui é um exemplo da importância dessa articulação, e isso tem sido feito, né, nos últimos meses muito bem. A gente já participou de outras ações, inclusive no Ministério Público. Eu acho que essa é uma conversa que precisa ser intensificada, porque todo mundo potencializa todo mundo, né? Eu acho que o Araguaia Vivo, ele é um start muito importante para esse diagnóstico. Eu acho que o Guilherme usou esse termo diagnóstico, eu acho que é um termo que a gente também pode usar
em termos de biodiversidade, em termos de formas de ocupação na região, em termos de saúde do rio. Então, tudo isso precisa ser levantado, esse diagnóstico, né, para a gente, de fato, tomar decisões a partir desses dados, né? E eu acho que uma questão importante que eu gostaria de frisar é que a gente precisa ter continuidade nas ações. E isso é um problema que a gente vê muito na academia, né, de pesquisas que são iniciadas e não têm continuidade. E, de fato, para a gente alcançar essas metas e objetivos, pensando no corredor, né? Pegando um pouquinho do que o Leandro também falou na última fala. Aparentemente, está tudo certo em termos de conexão, ou muita coisa está bem estruturada em termos de conexão, mas a gente precisa levantar dados para comprovar. Vou pegar o exemplo da onça. E aí a gente já conversou com o pessoal do IOP, que juntou com o Araguaia Vivo para a gente fazer um estudo de conectividade genética da onça pintada ao longo do corredor. Então, se eu levanto, isso não faz da noite para o dia, não é barato, tem uma equipe grande, super qualificada para a gente conseguir. Por exemplo, a equipe do IOP coletar amostras no caso, a gente usa uma metodologia inovadora, que é outro aspecto aí do Araguaia Vivo, né? De DNA ambiental, de drones, enfim. A gente está tentando validar e usar essas metodologias inovadoras para mostrar evidências de que essa conectividade está funcionando, onde ela está funcionando e o que a gente precisa fazer quando ela não estiver funcionando. Eu dei o exemplo da onça, mas a gente precisa pensar em organismos aquáticos, em micro-organismos. Então, a gente precisa ter esse diagnóstico, né, em diferentes perspectivas, e para isso a gente precisa de um exército de especialistas. Então, realmente, a gente não faz isso nem rápido, nem com poucas pessoas especialistas, muito especialistas. E aí, nesse sentido, a gente já captou mais recursos a partir do PPBio Araguaia. Então, a gente ampliou essa parte de biodiversidade, que é um filhotinho do Araguaia Vivo, que é o PPBio Araguaia, para a gente abrir um leque aí para colocar mais grupos taxonômicos, né, da biodiversidade, diferentes espécies que não estavam contempladas no Araguaia Vivo original, vamos pensar assim, né? A partir de mais recurso. E aí o Guilherme falou da questão de compensação ambiental, então a gente precisa estar muito junto nesse contexto, porque a demanda de recurso ela é alta, porque a gente precisa de muita gente em campo, num território muito grande, para levantar muitas informações e, de preferência, com metodologias inovadoras que têm um custo mais elevado, né? E o Brasil precisa mostrar que é capaz, porque as tecnologias estão aí. Elas são usadas em vários lugares do mundo e a gente tem condição de usar, tem especialistas para isso, mas a gente precisa de fomento. E aí, nesse sentido, a gente, né, agradece, aproveita, né, para agradecer a FAPEG, que foi bastante pioneira nesse sentido, de aportar um recurso significativo no Araguaia Vivo, né? E a gente continua na busca aí de continuidade de financiamento para a gente conseguir dar conta dessa demanda que é auto-urgente e a gente precisa acelerar. Mas eu também sou otimista como o Leandro e acho que a gente está no caminho certo, a gente está conseguindo um engajamento muito bom, não só da comunidade científica, mas principalmente, o que me deixa muito feliz, da comunidade local. Então, tem muita gente e foi muito legal essa última expedição, da gente ver os guias da região, outros guias, não o que estavam com a gente, falando, é o pessoal do Araguaia Vivo. Então, assim, eles já estão reconhecendo a gente, a presença nossa, né? O Leandro também, que vai muito para a região, já reconhecem assim que vê. Então, assim, eles fazem parte, eles estão ali também achando bom participar e contribuir com essa parte e que eles conseguem fazer junto com a gente e que faz a nossa atividade fazer sentido e ficar melhor ainda do que o previsto, né? Então, acho que é isso. A gente tem tudo para conseguir, alinhando todos esses diferentes atores, né?
avançar de uma forma mais rápida, numa direção melhor, para alcançar esses objetivos urgentes que a gente tem. E para finalizar, eu queria que o Júnior falasse um pouco, né, da grande articulação que a TWRA tem feito pelo país inteiro para poder organizar e, inclusive, juntar pessoas com tantas expertises para que elas possam trabalhar em atividades tão diversas. O Júnior, pode falar para a gente? Bem, a Mariana ela tocou em muitos pontos interessantes e eu acho que uma organização de cientistas como a Aliança Tropical, mas que não tem só cientistas, eles têm qualquer pessoa graduada faz parte da aliança, né? Então são profissionais que têm um conhecimento técnico o mais variado possível, porque a gente olha para a água não como um problema da água, mas um problema transdisciplinar. A solução para essas questões da água, ela passa pela conjunção de várias visões para tentar encontrar soluções dentro dessa sociedade moderna e complexa que nós temos hoje. Então, a aliança ela tem se perpetuado em vários estados do Brasil, tentando encontrar mecanismos, ouvir a sociedade, entender os problemas que a sociedade tem em relação à oferta de recursos hídricos, que está cada vez mais escassa, e tentar encontrar soluções, porque não existe uma única solução, ou não existe a verdade, existem muitas verdades. E a gente precisa entender. O que a gente está tentando fazer aqui é o terceiro setor, junto com as instituições públicas, o Ministério Público, tentando atrair os governos, porque os governos têm muita dificuldade de conversar hoje em dia, porque eles acham que isso contraria a política. E muitas vezes o que eu falo é o seguinte: esse é um tema que não tem um viés político partidário. A política que precisa ser feita é a sobrevivência da espécie, é a manutenção das ofertas dos serviços ambientais para que todos continuem recebendo os benefícios que o meio ambiente fornece a gente. Isso não tem partido, isso é para todos os partidos. E quando os governos, e aí eu faço uma referência ao governo de Goiás, entende essa situação, com suas qualidades e os seus defeitos, mas entende essa situação, entende que o cientista ele pode até ter a sua convicção política, mas, na verdade, quando ele fala de ciência, ele fala a partir de uma convicção que os dados fornecem a gente, independente das convicções políticas. E esse é o nosso papel, é o nosso papel ético. Então, é em cima dessa ética que a organização está montada, buscando parceiros, né? A Mariana citou, ainda tem o INCT que se juntou a esse projeto. Tem um outro projeto que deu origem a esse projeto, que, na verdade, ele se originou em vários outros projetos e a gente está aglutinando no Araguaia Vivo, que é o MDR Itaú, né, o Ministério do Desenvolvimento Regional, e o Banco Itaú. Agora a gente tem da Future Worth, que é uma ONG internacional que vai financiar uma parte de bioeconomia, de valoração dos serviços ecossistêmicos atrelado ao Araguaia Vivo. Então, é uma série de situações e a gente está em busca de mais parceiros, porque isso não é gasto, é investimento no futuro, investimento em soluções ambientais e investimento numa sociedade com desenvolvimento sustentável. É disso que a gente está falando aqui, disso que foi discutido. E quando se faz um investimento dessa envergadura, que o Instituto Onça Pintada tem, que a Aliança Tropical de Pesquisa da Água no projeto Araguaia Vivo tem, é a empregabilidade de mão de obra altamente especializada. E essa mão de obra foi formada pelo erário público e está dando retorno para a sociedade do conhecimento adquirido. Isso é investimento, né? E a manutenção desse capital humano na solução dos problemas que a nossa sociedade precisa resolver. Então, é disso que a gente está lidando aqui. Para isso, a gente precisa realmente de mais investimento, mas é a aplicação do recurso público ou privado com seriedade, honestidade e ética, pensando na distribuição do conhecimento e da renda nos vários setores, porque esses projetos, muitas vezes, o contrata é a pessoa local
para a atividade. Então, você pode mudar a atividade daquelas pessoas e trazer valor agregado à atividade delas e elas terem uma rentabilidade maior do que elas hoje em dia têm. Então, o processo de interiorização passa também pelo desenvolvimento sustentável e uma agregação de valor e um desenvolvimento do índice de desenvolvimento humano para essas regiões que ainda é muito baixo. Então, quando a gente traz a ciência, traz o conhecimento, traz a inovação e traz o desenvolvimento sustentável, a gente agrega valor para o desenvolvimento humano, né? E as pessoas vão ter uma condição de vida melhor. É disso que se trata esse tipo de projeto e iniciativa. E, mais uma vez, parabenizo o Instituto Onça Pintada, o Ministério Público e os colegas do Araguaia Vivo pela iniciativa, porque é na parceria, é na agregação de diferentes setores que a gente vai conseguir solucionar esse problema. Obrigado, Júnior. Esperamos que esse episódio tenha mostrado a importância vital do corredor da biodiversidade do Rio Araguaia e as oportunidades que ele oferece, tanto na conservação da biodiversidade como no desenvolvimento sustentável. E para isso estamos trabalhando muito. Fato é que tivemos aqui 3 pessoas que são extremamente ocupadas e que doaram seu tempo e toda a sua expertise para poder conversar com a gente. Obrigado de coração por estarem aqui falando para a gente sobre a importância desse tema e compartilhando esses insights para que a gente possa ter não só um corredor ecológico funcional no Rio Araguaia, mas também a preservação da própria continuidade econômica da região. Mais uma vez agradeço a todos vocês. Obrigado ao nosso ouvinte, você que é o motivo da gente estar aqui gravando todos esses episódios, na esperança de que a gente possa juntos fazer algo melhor pela sociedade. Obrigado a vocês e até o próximo episódio.